Pessoal que acompanha o Papo de Mãe, hoje eu vou conversar com a jornalista Silvia Lourenço, que é também escritora, autora deste livro aqui, Atravessando o Oceano. A Silvia conta no livro a experiência dela de mudar do país, mudar do Brasil. Ela foi morar há 3 anos e meio em Londres, não é isso? É isso. A filhinha, a Valentina, tinha 1 aninho só, hoje ela está com quase 5? Quase 5. Quase 5 anos. Então, é um livro que eu acho que pode, inclusive, ajudar muita gente que pensa em ter uma experiência como essa, né? Não necessariamente mudar para sempre, mas passar um período fora do país. Como é que foi a ideia de escrever o livro? Na verdade, eu brinco sempre que o livro nasceu, né? Não era um projeto específico para escrever um livro, mas há muito tempo eu já tinha um desejo de escrever e aí eu comecei a colocar as minhas memórias, as minhas dificuldades na adaptação, no papel, no computador. E meses depois eu vi que estava virando podia virar um livro, né? Então eu fui escrevendo. O sonho de mudar para o exterior era um sonho muito antigo, meu e do meu marido. Anos atrás, tentei direcionar minha carreira já imaginando um dia ser correspondente, trabalhar fora do Brasil. Meu marido também estudou fora e tinha um desejo de mudar. E a hora de mudar veio de repente. Ele foi transferido na empresa dele, recebeu a proposta. Em 2 meses nós largamos tudo. Nós mudamos para Londres sem conhecer ninguém. Nós não tínhamos família, nós não tínhamos amigos. Então, assim, quando nós mudamos foi difícil. Porque eu estava sozinha, meu marido ele é executivo, então o trabalho dele exigia que ele viajasse muito. Aqui eu estava acostumada com a mãe perto, a família perto, os amigos perto, né? E cheguei lá e eu comecei a me sentir sozinha, isolada. E você teve que mudar a sua profissão também, Eu tive que parar, porque ela era bebê, ela tinha 1 ano e pouco. Engraçado que eu trabalhava muito e eu tinha muito desejo de cuidar dela, né? Porque eu não tive licença maternidade, é outra questão, né? Eu era autônoma e tal. E aí na hora que nós mudamos, eu gostei daquele momento de estar com ela, mas ao mesmo tempo eu tinha saudade do meu trabalho, porque foi uma mudança drástica, completamente. São opções que a gente faz na vida, né? E daí, assim, no começo é tudo lindo, maravilhoso, depois tem um momento que é mais difícil. Tem fases, assim, na hora que você muda de país? Eu comecei a ler muitas coisas para entender as fases que eu estava entrando, por que eu estava sofrendo, porque a gente nunca pensa que vai sofrer morando em Paris ou morando em Londres, né? É uma coisa, impossível. E aí, quando eu cheguei lá e vi que eu estava muito triste, angustiada, eu entendi, os especialistas falam em algumas fases, na fase de lua de mel, quando você chega, você tem um sentimento como se você fosse um turista, né? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Depois eles falam em tempo, mas depende muito das pessoas. Você entra numa fase que é uma fase mais difícil, que é a fase da negação. Então você começa a comparar a cultura do lugar e começa a rejeitar. Eu não gosto disso, no meu país isso era melhor. Isso não é o brasileiro que vai para um outro país. Essas são fases que normalmente a maioria das pessoas que mudam de país, independente do país de origem dela, as pessoas passam. E aí nessa fase é uma fase crítica, que muitas famílias não conseguem se adaptar e voltam. Então existem várias pesquisas, inclusive americanas, europeias, que falam de 40% 40% das famílias expatriadas acabam voltando para os seus países de origem antes da conclusão da expatriação. Então é um problema, é um sofrimento. A família sofre, executivo ou a executiva, depende de quem mudou, não fica bem. Porque normalmente é por um período, né? Então você pode encarar aquilo como uma experiência de vida e acalma um pouco saber que você vai voltar, não sei, até no seu caso, vocês têm essa ideia de voltar ou ainda não pensaram? A gente já teve várias fases, então quando estava 1 ano, a gente começou a ter saudade, uma vontade de voltar, mas depois, hoje, meu marido se desligou do Brasil e é ligado à empresa na Inglaterra. Nós sabemos que vamos ficar mais algum tempo, pelo menos mais 2 anos. E aí a gente pensa também não só na educação, mas na segurança. Eu acho que o que faz nós, né, como família, cada família tem um porquê morar fora, né? Porque é duro, a saudade é grande, a família tá longe, mas o nosso principal motivo hoje é a segurança e é saber que nós, lá, que e a falta, lá, infelizmente a falta de segurança do nosso país. Falta de segurança e também um pouco de perspectiva, porque a gente não sabe, né?
Se o país está em crise, vai sair da crise, mas... E quando muda assim com a família, você acha que a adaptação é mais difícil para os adultos do que para as crianças? No meu caso, como minha filha era bebê, foi relativamente fácil. Porque ela ainda estava aprendendo a falar, estava começando a aprender a falar, então ela já aprendeu a língua da Inglaterra. Quando você muda com crianças de 4, 5 anos, 8 anos, 12 anos, são fases bem diferentes, vai depender de cada criança, né? É porque às vezes deixam para trás os amigos, a escola. Amigos, escola, professores, o vovô e a vovó, a família toda. Então, deixa, não só os adultos deixam toda a sua rede de relacionamento, como as crianças também. Então, eu acredito que tudo que eu tenho conversado com as pessoas, a adaptação acaba sendo um pouco mais difícil, mais preocupante para os pais quando as crianças são maiores. Para mim, foi relativamente fácil. Foi difícil pra mim, porque como ela era muito bebê e eu tinha ajuda com ela, conseguia trabalhar, era só eu e ela o tempo todo. Então, acho que foi mais difícil pra mim mudar com um bebezinho. E a questão da língua para as crianças, né? Daí, às vezes os pais que vão se mudar até podem pensar, puxa, será que se for para um país onde se fala inglês, será que a gente fala inglês em casa também? Ou deixa para falar só na escola? Em casa você fala só em português? Como que é? Quando nós chegamos lá, nós conversamos com a pediatra dela, com os especialistas, e falaram, olha, vão conversando com ela em inglês para introduzindo as palavrinhas e ela ir se acostumando. Desde o começo eu nunca quis falar inglês com ela, a gente deixava ela assistindo um pouquinho de televisão, essas coisas, para ir se acostumando com a língua até entrar na escola. Mas nós sempre falamos em português. A língua da criança, principalmente quando uma criança ela não fala, não fala, no caso dela estava aprendendo a falar ainda, a língua da criança vai ser a língua do país. Então hoje a primeira língua da minha filha é o inglês. O tempo de exposição ao inglês é muito maior, é na escola, é na televisão, é na rua, ela vê nós pais falando inglês na rua. Então nós só falamos português para que ela não perca. O meu conselho, é o que todo mundo me fala, não deixe de falar a sua língua com seus filhos. Com as crianças normalmente se adaptam bem. Algumas têm dificuldade, mas a língua, o que o pai, por exemplo, se eu fosse mudar hoje para os Estados Unidos ou para a Inglaterra e minha filha fosse maior, a primeira coisa que eu faria é colocá-la numa escola de inglês intensiva. Para já ir falando Para já ir falando, porque ela vai chegar na escola e ela já vai entrar, ninguém vai ficar ensinando inglês, né? Mas, de modo geral, eu tenho ouvido que as crianças se adaptam de forma relativamente fácil. Eu acho que eu me prepararia melhor no sentido de conhecer muito bem aquele local e a cultura para onde eu iria morar. Legal, então olha só, o livro da Silvia, Atravessando o Oceano, já está nas livrarias. Você pode comprar, principalmente quem aí pensa em passar um período fora do Brasil, né? E a gente sempre pode ir e pode voltar, não é isso? Pode ir e voltar, tem que estar aberto, né? É verdade. E quem quiser saber mais sobre o livro... O livro está à venda, acho que na maioria das livrarias, né? Principalmente pela Cultura, que foi onde eu fiz o lançamento. Eu tenho uma página na internet, no Facebook, chama Jornalista e Escritora Silvia Lourenço. E lá eu estou colocando estou fazendo videozinhos, trocando experiências, enfim, se tiver uma pergunta, alguma coisa que eu possa ajudar, eu vou fazer com o maior prazer. Legal, muito obrigada e parabéns pelo seu livro, pela sua experiência. Obrigada pelo convite. E você continue sempre nos acompanhando aqui no Papo de Mãe. Até a próxima, tchau!